Imagine acordar todos os dias com uma vozinha interna que sussurra: você não é bom o suficiente, sabotando seus sonhos e relacionamentos sem que você perceba. Essa é uma realidade profunda e comum para muitos, como aquela sensação de estar preso em um ciclo de fracassos profissionais ou relacionamentos tóxicos que parecem inevitáveis. Eu sei como é frustrante tentar mudar, fazer planos, mas sempre voltar ao mesmo ponto, sentindo uma ansiedade crônica que drena sua energia. Quantas vezes você se perguntou por que, apesar de todos os esforços, nada parece dar certo, como se houvesse uma força invisível te puxando para trás? Isso não é coincidência, são padrões subconscientes negativos, enraizados na mente, que controlam suas ações sem você nem perceber. Mas há uma verdade poderosa: toda ideia que se repete com frequência acaba se tornando uma realidade subconsciente, como ensinava Emily Coué. Essa é a porta de entrada para a autossugestão, uma ferramenta simples e transformadora que pode reprogramar esses padrões e libertar seu potencial. Agora, vamos falar das reações comuns que nos mantêm presos, como a negação, onde você simplesmente ignora o problema e se convence de que é só o jeito que eu sou. Por exemplo, depois de uma entrevista de emprego ruim, em vez de refletir, você culpa o mercado e pensa: não foi minha culpa, o mundo é assim. Essa autojustificação passiva reforça o ciclo, impedindo que você examine as crenças subconscientes de inadequação que estão no comando. É como tapar o sol com a peneira, fingindo que tudo está bem, enquanto por dentro, a frustração cresce e os padrões negativos se fortalecem. Outra armadilha é depender de soluções externas, como ler um livro de autoajuda e achar que isso resolve tudo, sem compromisso real. Você conhece alguém que repete frases motivacionais, mas continua dizendo para si mesmo: eu sempre erro tudo, perpetuando o fracasso? Isso é comum e doloroso, porque sem abordar o subconsciente, você fica no mesmo looping, sem progresso verdadeiro. Essas reações nos deixam estagnados, mas entender por que continuamos presos é o primeiro passo para a mudança. A lógica psicológica por trás disso é que nossos padrões subconscientes são formados na infância, através de experiências que criam crenças limitantes, como o fracasso é inevitável. Esses pensamentos automáticos operam abaixo da superfície, influenciando decisões diárias, como evitar riscos por medo de ser rejeitado. É um ciclo invisível. Pensamentos negativos geram emoções ruins, que levam a ações autodestrutivas, e assim o loop se repete indefinidamente. Pense nisso como um disco arranhado tocando a mesma música ruim, onde você está no piloto automático, perdendo oportunidades de crescimento. Sem intervenção, isso rouba sua vida, deixando um vazio que nenhum sucesso externo pode preencher. Mas há uma nova perspectiva. A autossugestão pode quebrar esse ciclo, reprogramando o subconsciente através de repetição positiva, como atualizar um software antigo. É paradoxal. Por que você precisa aceitar o medo ou o padrão negativo enquanto trabalha para transformá-lo, sem forçar ou negar? Como disse Napoleão Hill, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. Deixe-me contar uma história curta sobre Emily Coué, que ajudava pacientes a superar doenças graves com frases simples como dia a dia, em todos os sentidos, estou melhorando. Seus pacientes, que antes estavam presos em padrões de doença e desespero, viram suas vidas transformadas pela força da autossugestão. Isso mostra que medos podem se tornar forças, se você souber usar essa ferramenta para reescrever sua narrativa interna. Agora, é hora de acender essa luz interior que você carrega, reforçando seu valor intrínseco e o poder da autossugestão. Você não está quebrado. Seus padrões negativos são apenas programas velhos que podem ser atualizados, liberando o potencial que sempre esteve aí. Dentro de você há uma resiliência divina, uma intuição que sabe identificar pensamentos tóxicos e um desejo profundo de mudança.
Use a autossugestão para transformar o medo em combustível, acendendo essa chama que ilumina o caminho para uma vida mais plena. Lembre-se, você é capaz de mais do que imagina, e começar agora é o ato de coragem que muda tudo. Para colocar isso em prática, vamos a uma solução concreta com 4 passos simples, baseados em compreender, sentir, agir e avaliar. Passo 1. Compreender os padrões negativos. O objetivo é identificar seus pensamentos automáticos diários. Ação: registre em um diário por uma semana tudo o que passa pela sua mente, como eu sou um fracasso ao enfrentar desafios. Exemplo: ao perceber esse padrão, use-o para criar uma frase de autossugestão, como eu sou capaz de aprender e crescer, preparando o terreno para a mudança. Passo 2. Sentir a conexão emocional. O objetivo é se conectar com as emoções e substituí-las por positivas. Ação: pratique meditação ou visualização guiada. Repetindo mentalmente, eu libero o medo e aceito a força interior. Exemplo: sinta o alívio, como alguém que, após anos de ansiedade, visualiza-se confiante em uma reunião e experimenta uma paz real. Passo 3. Agir com autossugestão diária. O objetivo é aplicar afirmações positivas no dia a dia. Ação: crie uma afirmação como eu agi agora com facilidade e alegria, e repita 10 e 15 vezes, especialmente ao acordar e antes de dormir. Exemplo: se procrastinação é seu padrão, use essa frase e inicie imediatamente uma tarefa pendente, transformando o hábito em um ciclo positivo. Passo 4. Avaliar e ajustar. O objetivo é reforçar a transformação a longo prazo. Ação: monitore o progresso semanalmente, ajustando as afirmações e celebrando vitórias, como notar menos pensamentos negativos. Exemplo: após 2 semanas, se sua autoestima melhorar, ajuste para eu sou merecedor de sucesso e recompense-se com algo simples, como um passeio. Em conclusão, a autossugestão é o poder de reescrever sua mente, transformando padrões negativos em forças positivas para uma vida intencional e livre. Bem-vindo a esta jornada de transformação interior, onde vamos explorar como a autossugestão pode mudar tudo. Imagine acordar todos os dias com uma nuvem de pensamentos negativos pairando sobre você, como uma sombra que impede o sol de brilhar. Muitos de nós vivemos assim, presos em padrões subconscientes que nos sabotam sem que percebamos. Pense naquelas vozes internas que sussurram: você não é bom o suficiente, ou o fracasso é o seu destino. Essas crenças, formadas na infância ou por experiências passadas, moldam nossas ações diárias sem que tenhamos controle. Quantas vezes você se sentiu ansioso ou frustrado, repetindo os mesmos erros em relacionamentos ou no trabalho? É uma realidade universal, e o pior é que ela nos deixa estagnados, como um carro preso na lama. Mas há uma verdade libertadora: você não precisa ficar assim para sempre. Como Emily Coué disse, toda ideia que se repete com frequência acaba se tornando uma realidade subconsciente. Isso nos leva à autossugestão, uma ferramenta simples e poderosa para reprogramar esses padrões. Agora, vamos olhar para as reações comuns que nos mantêm nessa armadilha psicológica. Muitas pessoas negam esses padrões, convencendo-se de que é só o jeito que eu sou. Por exemplo, alguém que fale em uma entrevista e pensa: não foi minha culpa, o mercado é ruim. Essa autojustificação passiva reforça o ciclo, impedindo qualquer mudança real. É como ignorar um alarme de incêndio, esperando que o fogo se apague sozinho. Outra reação é depender de soluções externas, como ler livros de autoajuda sem praticar nada. Você conhece alguém que faz isso? Alguém que repete frases motivacionais, mas continua com pensamentos como eu sempre erro tudo. Isso perpetua o problema, porque o subconsciente não muda com palavras vazias. Essas armadilhas nos deixam mais presos, sem nos aproximar da liberdade que buscamos. Por que continuamos nesse ciclo invisível?
Vamos desvendar isso agora. A lógica psicológica é clara. Nossos padrões subconscientes são formados por experiências antigas, como traumas da infância. Por exemplo, uma crença como o fracasso é inevitável pode vir de críticas constantes quando criança. Esses pensamentos automáticos operam abaixo da superfície, influenciando nossas decisões sem que percebamos. É um ciclo vicioso. Pensamentos negativos geram emoções ruins, que levam a ações autodestrutivas. Imagine um disco arranhado tocando a mesma música ruim repetidamente. Assim é a nossa mente sem intervenção. Sem ferramentas como a autossugestão, vivemos no piloto automático, perdendo oportunidades de crescimento. Mas há uma saída. A autossugestão quebra esse ciclo, reprogramando o subconsciente com repetição positiva. Agora, vamos para uma nova perspectiva que pode mudar tudo. A autossugestão é paradoxal. Ela não apaga os medos de uma vez, mas os transforma ao aceitá-los e substituí-los. Pense nisso como atualizar um software antigo no seu computador. A mente pode ser reescrita da mesma forma. Como Napoleão Hill disse, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. Uma história curta ilustra isso. Emily Coe ajudou pacientes a superar doenças com frases como dia a dia, em todos os sentidos, estou melhorando. Esses pacientes transformaram medos em forças, provando o poder da autossugestão na vida real. Isso acende uma chama interior, mostrando que você também pode fazer o mesmo. Vamos agora para a inspiração que vai reforçar seu valor intrínseco. Você não está quebrado. Seus padrões negativos são apenas programas velhos que podem ser atualizados. Dentro de você há uma luz de resiliência, esperando para ser acesa pela autossugestão. Chamo pelo seu lado mais forte. Use sua intuição para identificar pensamentos tóxicos e substituí-los por positivos. Lembre-se, a mudança começa com a fé em si mesmo, transformando o medo em combustível para o crescimento. Então, declare agora: eu sou capaz de reprogramar minha mente e criar uma vida melhor. Para colocar isso em prática, aqui vai a solução concreta, passo a passo, sem pressa. Passo 1. Compreenda seus padrões negativos, refletindo sobre pensamentos automáticos em um diário. Por exemplo, se você pensa eu sou um fracasso, identifique isso como um padrão antigo e prepare uma frase como eu sou capaz de crescer. Passo 2. Sinta as emoções conectadas a esses padrões, praticando meditação para substituí-las por positivas. Visualize-se liberando o medo e aceitando a força interior, como alguém que supera a ansiedade em uma reunião. Passo 3. Haja diariamente com afirmações, repetindo-as 10, 15 vezes para reprogramar o subconsciente. Se procrastinação é o seu desafio, use eu agir agora com facilidade e comece uma tarefa imediatamente. Imagine acordar todos os dias com uma voz interior que sussurra dúvidas, como eu não sou capaz, e perceber como isso molda suas decisões sem você nem notar. Essa realidade é mais comum do que se pensa, afetando milhões de pessoas em suas carreiras, relacionamentos e saúde emocional. Pense em alguém que sonha com promoções no trabalho, mas sempre se sabota com pensamentos de insuficiência, criando um ciclo invisível de estagnação. Essa sensação de vazio interior cresce quando ignoramos esses padrões, transformando esforços diários em frustração constante. Quantas vezes você já se perguntou por que, apesar de tentar tanto, nada muda de verdade? Essa pergunta nos leva a uma verdade poderosa. Toda ideia que se repete com frequência acaba se tornando uma realidade subconsciente, como ensinava Emily Coe. A autossugestão surge como uma luz nesse túnel, uma ferramenta simples para reprogramar o que está escondido na mente. Agora, vamos explorar as reações comuns que nos prendem a esses padrões negativos, impedindo a transformação. Muita gente reage com negação, convencendo-se de que é só o jeito que eu sou, sem questionar as raízes profundas. Por exemplo,
Uma pessoa que falha em relacionamentos e culpa o destino, em vez de examinar os pensamentos subconscientes de rejeição. Essa autojustificação passiva reforça o ciclo, tornando-o ainda mais forte e invisível no dia a dia. Outra reação frequente é depender de soluções externas, como terapias rápidas ou livros que não são aplicados de verdade. Imagine alguém que lê sobre motivação, mas continua repetindo internamente "eu sempre erro tudo", sem mudar o padrão. Essas armadilhas psicológicas perpetuam o sofrimento, mantendo-nos presos em um looping de fracasso. Por que continuamos nessa roda? A lógica psicológica nos explica que crenças limitantes se formam na infância e se enraizam no subconsciente. Pensamentos como fracasso é inevitável surgem de experiências passadas e influenciam nossas ações sem que percebamos. Isso cria um ciclo invisível. Pensamentos negativos geram emoções ruins, que levam a ações autodestrutivas, e assim vai. É como um disco arranhado tocando a mesma melodia tóxica, repetidamente, sem pausas para respirar. Sem ferramentas como a autossugestão, vivemos no piloto automático, perdendo oportunidades de crescimento real. Mas há uma saída. A autossugestão quebra esse ciclo ao introduzir repetições positivas no subconsciente. Agora, uma nova perspectiva surge. A autossugestão não apaga os medos de uma hora para outra, mas os transforma gradualmente. É paradoxal, pois exige que aceitemos o medo enquanto o combatemos com afirmações positivas. Pense nisso como atualizar um software antigo da mente, substituindo códigos defeituosos por novos e funcionais. Uma citação inspiradora de Napoleão Hill reforça isso: a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. Histórias como a de Emily Coe mostram o poder real. Seus pacientes superavam doenças repetindo dia a dia, em todos os sentidos: estou melhorando. Essa técnica converte medos em forças, provando que a mente pode ser reescrita com persistência. Agora, acenda o fogo interior, você tem um valor imenso, e a autossugestão é a chave para acessar esse potencial. Lembre-se, você não está quebrado. Seus padrões negativos são apenas programas velhos que podem ser atualizados. Chame pelo seu lado mais forte, aquele que anseia por mudança e reconhece pensamentos tóxicos. Dentro de você há uma luz de resiliência. Use a autossugestão para transformá-la em combustível para o crescimento. Não espere a perfeição. Comece agora, repetindo frases que ressoem com sua essência verdadeira. Vamos à solução concreta. Aqui estão passos práticos para aplicar a autossugestão e reprogramar seu subconsciente. Passo 1. Compreender os padrões negativos, começando por identificar pensamentos automáticos em seu dia a dia. Registre-os em um diário por uma semana, anotando cada vez que uma frase como "eu não sou bom o suficiente" surgir. Isso ajuda a ver o padrão claramente, preparando o terreno para substituí-lo com afirmações positivas. Por exemplo, se você identificar "eu sou um fracasso", transforme-o em "eu sou capaz de aprender e crescer a cada desafio". Passo 2. Sentir as emoções ligadas a esses padrões, conectando-se profundamente para promover a mudança. Pratique meditação diária, visualizando-se liberando o medo e abraçando a força interior. Sinta o alívio ao repetir mentalmente "eu libero o passado e aceito meu poder", como se uma carga pesada fosse removida. Um exemplo prático. Imagine-se em uma reunião de trabalho, confiante e calmo, em vez de ansioso e retraído. Passo 3. Agir com autossugestão diária, repetindo afirmações positivas 10 a 15 vezes por dia. Crie frases específicas, como "eu ajo agora com facilidade e alegria", e diga-as ao acordar e antes de dormir. Aplique imediatamente. Se o padrão é procrastinação, repita a afirmação e inicie uma tarefa no mesmo momento. Com o tempo, isso transforma hábitos negativos em ciclos positivos, reforçando a nova programação mental. Passo 4. Avaliar e ajustar o progresso,
monitorando semanalmente para garantir a transformação a longo prazo. Anote vitórias pequenas, como menos pensamentos negativos, e ajuste as afirmações conforme necessário. Por exemplo, se você notar melhora na autoestima, mude para "eu sou merecedor de sucesso" e celebre com algo simples. Essa avaliação reforça o novo padrão, tornando a autossugestão um hábito sustentável e poderoso. Em conclusão, a autossugestão é o caminho para romper os padrões subconscientes negativos e criar uma vida intencional. Ela reescreve sua mente, transformando medos em forças e levando você a uma liberdade verdadeira. Lembre-se, você é o autor da sua história, e com cada afirmação positiva, você dita o enredo para o melhor. Não perca mais tempo. Pegue um papel agora e escreva sua primeira frase de autossugestão. Comece hoje, pois sua mente subconsciente está esperando por essa reprogramação. Imagine o futuro onde esses padrões negativos não existam mais, e você vive com propósito e alegria. Essa é a sua chance de se libertar e brilhar. Haja agora, e veja como a autossugestão muda tudo. Você pode, e você vai. Comece a jornada hoje. Vamos começar explorando essa realidade profunda que tantos de nós enfrentamos diariamente. Pense naqueles momentos em que você se sente preso, como se uma voz interna sussurrasse constantes dúvidas sobre sua capacidade. É comum vivenciar ciclos de autopunição, onde pensamentos como "eu nunca vou conseguir" ecoam no subconsciente, sabotando nossos esforços. Essa realidade universal afeta relações, carreira e até a saúde emocional, criando um vazio que parece impossível de preencher. Quantas vezes você se esforçou para mudar, mas se viu de volta ao mesmo ponto, frustrado e exausto? Essa urgência é real. Ignorar esses padrões subconscientes negativos só aprofunda o sentimento de estagnação. Lembre-se da afirmação de Emily Coué: toda ideia que se repete com frequência acaba se tornando uma realidade subconsciente. Essa frase nos guia para entender que a autossugestão pode ser a chave para transformar essa realidade. Agora, vamos olhar para as reações comuns que perpetuam esses padrões, como a negação passiva. Muitas pessoas simplesmente ignoram o problema, dizendo a si mesmas: é só o jeito que eu sou. Por exemplo, alguém que falha em uma entrevista e culpa o mercado, em vez de examinar suas crenças internas de inadequação. Essa autojustificação reforça o ciclo, impedindo qualquer crescimento real e mantendo a autopunição viva. Outra reação frequente é depender de soluções externas, como livros de autoajuda que não são praticados de verdade. Imagine alguém que lê sobre motivação, mas continua repetindo internamente: eu sempre erro tudo, sem mudar o hábito. Essas reações erradas criam uma armadilha psicológica, onde o problema parece insolúvel e o ciclo negativo persiste. Elas geram empatia porque todos nós já passamos por isso, mas é hora de romper com essa passividade. Por que continuamos presos a esses padrões subconscientes? A lógica psicológica é clara. Crenças limitantes formadas na infância moldam nosso subconsciente, criando padrões automáticos. Por exemplo, um trauma passado pode enraizar a ideia de que fracasso é inevitável, influenciando decisões diárias sem que percebamos. Esses padrões operam abaixo da consciência, como um piloto automático que nos leva a ações autodestrutivas. O ciclo invisível se alimenta. Pensamentos negativos geram emoções ruins, que por sua vez reforçam ações erradas. É como um disco arranhado tocando a mesma música ruim, repetidamente, sem que consigamos parar. Sem intervenções como a autossugestão, perdemos oportunidades e vivemos em um estado de frustração crônica. Essa perpetuação é sutil, mas poderosa, e entender isso é o primeiro passo para a liberdade. Agora, apresento uma nova perspectiva: a autossugestão como uma ferramenta paradoxal para transformar o subconsciente. Ela não apaga os padrões negativos de uma hora para outra,
mas reprograma a mente através de repetição positiva. Pense nisso como atualizar um software antigo, onde aceitamos o que está lá enquanto trabalhamos para melhorá-lo. Essa abordagem é paradoxal porque exige conviver com o medo enquanto o convertimos em força. Como disse Napoleão Hill, a pessoa mais forte não é a que não sente medo, mas a que caminha com ele. Essa citação nos inspira a ver o medo não como um inimigo, mas como um aliado no processo de mudança. Uma história curta ilustra isso. Emily Coe ajudou pacientes a superar doenças com frases como dia a dia, em todos os sentidos, estou melhorando. Seus pacientes transformaram medos em forças, provando o poder da autossugestão na vida real. É hora de acender o interior e reforçar o valor que você tem. Você não está quebrado. Seus padrões subconscientes negativos são apenas programas antigos que podem ser atualizados. A autossugestão acessa o poder interior, permitindo que você reprograma esses padrões com fé em si mesmo. Dentro de você há uma luz de resiliência. Use-a para identificar pensamentos tóxicos e transformá-los. Deseja mudança de coração, pois ela é o combustível para o crescimento pessoal. Lembre-se, você é o autor da sua história, e a autossugestão é a caneta que reescreve as páginas. Como declaração de ação, comece hoje, escolha uma frase positiva e repita-a, pois é o primeiro passo para uma vida transformada. Agora, vamos à solução concreta, com passos práticos para aplicar a autossugestão sem pressa. Passo 1. Compreender os padrões negativos, identificando pensamentos automáticos em seu dia a dia. Registre-os em um diário por uma semana, refletindo sobre como eles surgem. Por exemplo, se você pensa eu sou um fracasso ao enfrentar desafios, reconheça que isso vem de experiências passadas. Use isso para criar frases de autossugestão, como eu sou capaz de aprender e crescer, preparando o terreno para a mudança. Passo 2. Sentir as emoções associadas, conectando-se emocionalmente com a transformação. Pratique meditação ou visualização guiada, substituindo emoções negativas por positivas. Sente-se confortavelmente e repita: eu libero o medo e aceito a força interior, sentindo o alívio como se visualizasse uma reunião de trabalho com confiança. Essa conexão emocional torna a autossugestão mais poderosa e real. Passo 3. Agir diariamente, aplicando afirmações positivas para reprogramar o subconsciente. Crie frases e repita-as 10, 15 vezes por dia, especialmente ao acordar e antes de dormir. Se o padrão é procrastinação, use eu agir agora com facilidade e alegria, e age imediatamente em uma tarefa pendente. Essa ação diária transforma hábitos negativos em ciclos positivos, passo a passo. Passo 4. Avaliar e ajustar o progresso, monitorando semanalmente para reforçar a transformação. Ajuste as afirmações com base no que funciona e celebre pequenas vitórias, como notar menos pensamentos negativos. Por exemplo, após 2 semanas, se sua autoestima melhorar, mude para eu sou merecedor de sucesso e recompense-se com um passeio simples. Essa avaliação garante que a mudança seja sustentável e duradoura. Em conclusão, a autossugestão é a chave para romper padrões subconscientes negativos e criar uma vida intencional. Não espere o momento perfeito. Escreva sua primeira afirmação positiva agora e comece a reprogramar sua mente para uma jornada de liberdade e propósito.